Bom dia a todos. Vocês sabem quando aparece minha carinha feia assim? Não tem aula de física e matemática não. A gente quer filosofar um pouquinho, aproveitar a insônia, caminhada com essa minha gangue aqui. Então, vamos participar da minha insônia. Hoje, um assunto super delicado que eu sempre quis discutir com vocês, mas não vale se sentir ofendido, tá? Então, como é, uma, é um caminho um pouco inseguro. Se por acaso eu der uma escorregada, vocês também me perdoam, combinado? Bem, o que eu quero falar com vocês é a velha fala de que quem não cola não sai da escola. Bem, não quero ser mais realista do que o rei, não, mas eu tenho um pensamento bem diverso disso, tanto tendo sido aluno, quanto tendo sido professor, quanto como filosofia de vida. Eu acredito que a gente está numa sociedade que valoriza demais o resultado e de menos o esforço, a luta. E tem algo que deixa muito claro para mim. No final do Pai Nosso, algumas pessoas dizem a Ele toda a glória, né? A Deus toda a glória. Se a Deus fica a glória, a nós fica a luta. Então, eu acredito piamente de que a gente tenha que valorizar mais o esforço e um pouquinho menos o resultado. Tem pessoas que não conseguem o resultado esperado, mas são pessoas espetaculares, geniais. O grande lance do caminho é caminhar, né? Chegar aonde, pessoal? Onde é que vocês querem chegar? E ao chegar, o que vocês vão fazer? Então, eu acredito que colar talvez não seja aquela coisa nefasta e inaceitável e absurda que eu imaginava quando eu era mais jovem, mas passa muito pela farsa, né? Eu finjo que estou ensinando, você finge que está aprendendo, alguém finge que está me pagando, os pais fingem que estão felizes e o poeta, um fingidor, finge tão intensamente que finge ser dor. Bem, eu acho que cabe aqui eu dizer que esse trecho bonito que eu falei aí é uma citação, é um texto que não me pertence, é de Fernando Pessoa. E o fato de eu citar ele de uma maneira adequada não desvaloriza a minha fala. Encaixou, é exatamente isso. Eu já vi um escritor renomado colocar um texto num jornal de grande circulação como se fosse dele. E depois eu fui ver o texto e lembrei que o texto era de Monteiro Lobato, falava sobre um velho, um menino e um burrico, e que as pessoas ficavam dando opiniões sobre como eles deveriam se comportar, né? E no final das contas, se você fica aceitando a opinião dos outros, você tem que carregar o burro. Você não tem que carregar o burro da cola, não. A gente tem que repensar isso. E eu acredito que passa muito sobre o que a gente precisa saber de cor e o que a gente não precisa saber de cor. Então, vou falar isso agora com muito cuidado, porque tudo sempre depende do contexto. Mas de uma maneira global, né, sem saber contextos particulares, até porque eu vou falar de dois assuntos aqui que eu não tenho um conhecimento absurdo, eu imagino que ao invés de você ter que saber leis decoradas, você tem que saber consultar, você tem que ter agilidade para saber onde achar aquilo que você precisa para poder construir seu caso. Da mesma forma, eu não acredito que você deva saber a tabela periódica de cor ou o mesmo trecho dela, né? Na época que eu fiz a prova, algumas instituições não davam a tabela periódica. Então ficava assim, ó: Banco de Crédito Nacional órgão falido.
Os Sete Poloneses. Hoje li na carta, Fontenelle, até esqueci essa, ó, Fontenelle Barão Bronquinha, não, Fontenelle Coronel Bronquinha iniciou a tourada. Então a gente fazia essas frases absurdas para poder lembrar de trechos da tabela periódica. Recentemente, né, perguntaram um dos meus amigos que sabe muito química, né? Tem o Michael Marques, que trabalha com biologia, mas também trabalha com química, o Marcelo, do Plantão Química, e ele, alguém perguntou assim para ele, vem cá, como é que eu faço para decorar a tabela periódica? Aí a resposta dele foi o seguinte, a instituição para a qual você vai fazer a prova não dá a tabela periódica. Ele ficou espantado, porque na visão dele, a tabela é algo para ser consultado, compreendido, é algo com que você deve ter à mão para poder evoluir o assunto. E agora eu vou falar num local que eu fico mais confortável, né? Não era em toda santa prova, porque eu acredito que algumas coisas o aluno tem que ser capaz de demonstrar, mas muitas vezes eu deixava no quadro negro o formulário que eles achassem que deveriam ter. Porque é muito mais importante para você resolver uma questão de física ou de matemática, você saber utilizar uma fórmula do que você saber uma fórmula de cor. Se você sabe utilizar, muitas vezes você pode chegar àquela fórmula raciocinando. E nada impede de que o espaço de uma prova seja também um espaço de aprendizado. Beleza, isso? Essa conversa, ela surgiu, ela voltou, né? Porque vira e mexe eu tenho vontade de falar sobre esse assunto, porque eu estava folheando algumas coisas, né, de educação, justamente para poder divulgar o trabalho do meu canal. E eu fiquei espantado de ver que tinha um site, o cara oferecendo fazer TCCs, ou seja, não era assim, ó, vem aqui que eu coloco na forma BNT, não, o cara oferecendo na maior cara dura o trabalho final. Gente, como isso desvaloriza o conhecimento acadêmico, né? Se você simplesmente paga e alguém faz o seu trabalho, o que isso quer dizer? Eu lembro que uma vez uma senhora bateu na minha casa e falou assim, olha, você dá aula particular? Sim, eu dou aula particular. Ah, faz esse trabalho aqui, não sei o que, entrega por favor, te pago mais do que tua hora aula. Ah não, a questão não é essa, a questão é que eu não faço trabalhos, eu dou aula. Traz seu filho aqui que eu dou aula para ele. Ah, mas não tem tempo, aí não pode, ah, não dá, ah, não quero. E qual diferença faz? Qual diferença faz? A diferença é que eu não entrego o trabalho pronto. Ah, mas se ele vier aqui, você ensina a ponto de ele fazer e você até ajuda a fazer o trabalho? Assim, senhora. Aí ele vai estar aprendendo. Ah, mas eu não entendo a diferença. Parece que muita gente não está entendendo a diferença. Para mim parece muito com a questão do doping. E você ter aquela coisa assim de querer o resultado a qualquer, de qualquer maneira, né? Infelizmente, muitos atletas se dopam. Muitos, talvez não seja a palavra certa, eu não tenho, né? Eu não tenho uma noção correta de quantos se dopam, ou por que se dopam, ou de que forma se dopam, né? Uma vez eu assisti um episódio de House, no qual era um ciclista, ele tirava parte do sangue durante o treinamento para poder injetar em si próprio em véspera de campeonato. Caramba, como é que você consegue detectar se tudo que está entrando nele é substância dele mesmo? Agora, a que custo a gente aceita esse tipo de relação como algo normal? Então, não sei se eu tenho uma conclusão muito redundante, mas é difícil dizer que é uma citação porque é uma história
que eu já vi em muitos lugares diferentes, que é a história do canoeiro. Basicamente quer dizer que um canoeiro está lá tocando a vida dele, quando aparece um nobre cheio de estruturas e salamaleques e parangolés e fala quanto queres para levar a outro polo. Polo? Que é isso, moço? Ah, vejo que és ignorante, não conhece a linguagem. Para levar-me ao outro lado, custa uma moeda. Eis aqui o óbolo. O que é isso? Quer dizer que não sabes de mitologia? Por acaso entendes de geografia? Leva-me para a direção boreal. Moço, é melhor o senhor apontar. Não, tudo bem, não sabes matemática? Sabes o quê? Só toco esse barquinho aqui. Aí eles estavam lá, de repente o barco começa a fazer água. Aí o canoeiro pergunta lá pro nobre: Você sabe nadar? Não. Ih, meu amigo. Então, eu acredito que passa muito o fato de que certas coisas não dá para consultar e a gente tem que saber. É tipo prova de direção. Eu não quero discutir se há alguma coisa ética em qualquer desse tipo de prova, tá? Vamos ultrapassar essa questão. Eu entendo que basicamente quem dirige tem que ser capaz de passar por uma prova de direção. Mas os jovens ficam muito estressados e abalados psicologicamente. Gente, como é que vocês acham que eu me sinto quando eu tomo uma fechada absurda e você tem que ter o controle de um carro, né? Como isso abala a gente psicologicamente também. Você tem que saber lidar com isso, meu irmão. Uma criança que coloca uma capa azul não vira super-homem. Se pular do 10º andar, é um abraço. A lei da gravidade não tem segunda instância. Então tem certas coisas que a gente precisa saber sim. Volta a conversa sobre avaliação, né? Então, eu entendo que a gente deve deixar para os nossos alunos, claro, a nossa intencionalidade. Avaliações têm que ter coisas muito fáceis, médias, difíceis, muito difíceis ou quase impossíveis, para a gente saber onde cada um está chegando, para a gente poder repensar o quanto mais a gente pode aprender. Não pode ser uma coisa só para dizer resultado. A gente tem que reavaliar como a gente avalia. A gente tem que ter mais respeito pelas nossas relações de ensino e de aprendizado. É isso. Eu talvez devesse dizer aqui para vocês alguma conclusão retumbante, mas eu estou sem nenhum meio de pesquisa, eu não estou nem um pouco afim de colar. Eu quero falar com vocês de maneira muito honesta que tudo o que eu queria era colocar isso aí na mesa. Talvez com uma citação. Vocês sabem que meu nome é Raimundo Noronha, então sou irmão do Rômulo Noronha, professor de natação, escritor de livros. E no livro dele, ele diz que o cidadão grego, né, da antiguidade, né, da Grécia clássica, era aquele que sabia ler, escrever e nadar. E nadar é uma dessas coisas que não tem como fingir. É isso, pessoal. Aquele abraço.